Olá! Nossa meditação de hoje tem como base o texto de Levítico, capítulo 2, do 4 até o 7. Farei a leitura na versão chamada Almeida século XXI. O texto diz assim: Quando fizerdes oferta de cereais assada ao forno, deverá ser de bolos feitos na melhor farinha, sem fermento e amassados com azeite, ou de bolachas, sem fermentos, untadas com azeite. E se a tua oferta de cereais for assada na assadeira, será feita da melhor farinha, sem fermento, amassada com azeite. Tu a partirás em pedaços e derramarás azeite sobre ela. É uma oferta de cereais. E se a tua oferta de cereais for cozida na panela, será feita da melhor farinha, com azeite. Bastante estranho para nós, né? Bastante estranho para nós, cristãos, que não temos este costume, este ritual de oferecer aqui ofertas dessa natureza, né? Animais, o bolo, alguma coisa dessa natureza num altar, oferecendo para Deus, onde uma parte ia para Deus, queimada no altar, dependendo da situação, outra parte ficava ali com o sacerdote. Bom, eu creio que muitos concordam comigo que alguns livros da Bíblia são difíceis. Entre eles, este que estamos aqui lendo hoje, o livro de Levítico, porque ele é um manual para os sacerdotes. Então, assim, à primeira vista parece ter pouco a nos dizer, como acabamos de ler agora. No geral, ele apresenta regras sobre as ofertas e sacrifícios que eram levados a Deus lá no tabernáculo. Tabernáculo, aquele templo portátil, templo montável e desmontável, que os israelitas levaram com eles durante aí a peregrinação no deserto. O tabernáculo mais tarde foi substituído pelo templo, e o templo não existe mais desde o ano 70 depois de Cristo. Ou seja, há praticamente 2000 anos, nem existe mais o templo onde estas ofertas eram oferecidas a Deus. Assim, o leitor atual, o cristão, acaba perguntando, né? Levítico tem algum assunto, alguma lição, alguma coisa que se aplica a mim? E a resposta é sim. A resposta é sim. Porque Levítico também é uma porção aqui da palavra de Deus. E ela tem lições eternas, preceitos que devem e precisam ser aplicados à vida também do cristão. Bom, em especial aqui nos primeiros capítulos de Levítico, ele nos ensina que Deus merece e espera o melhor de nós. É isso que está nos ensinando por meio das ofertas. O texto base aqui desta mensagem discorre a respeito, especificamente, né, a respeito de ofertas que utilizam farinha. Percebeu na leitura? Durante a leitura, eu tentei destacar aqui que a forma aqui de preparar o bolo, aquilo que ia ser oferecido a Deus com farinha, a forma podia mudar, mas a qualidade da farinha não. Repetiu 3 vezes nesses versículos aqui, da melhor farinha, da melhor farinha, da melhor farinha. O que isso pode ser aplicado para nós? Ora, aplicamos o preceito. Né? Para Deus devemos oferecer o melhor, ou do melhor que nós temos. Essa observação ela se espalha aqui para os primeiros capítulos do livro de Levítico, os quais repetem aqui 8 vezes até o capítulo 6, tratando dos animais oferecidos em sacrifício, repete 8 vezes a expressão sem defeito. Os animais devem ser ofertados a Deus, os animais que são ofertados a Deus devem ser sem defeito. E quando nós olhamos com mais cuidado o texto completo aqui, onde está o texto que eu li, o capítulo 2, em poucos versículos, aqui nos primeiros 7 versículos, eu só li do 4 ao 7, mas do 1 ao 7,
5 vezes se repete, o autor repete, né, a expressão da melhor farinha. Bom, acho que isso aqui tem lição para nós. Está mostrando que aquilo que que oferecemos a Deus realmente deve ser da melhor qualidade. O melhor realmente é para Deus, né? Bom, muito distante disso está aquele antigo ditado que foi popularizado pelo cantor Bezerra da Silva, né? Em um refrão de um samba, que ele dizia: se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro. E assim vai, né? Que mostra de forma assim escancarada a, a essência do ser humano, a tendência naturalmente egoísta que age em nós e que domina a muitos. Olha, o texto vai mostrar aqui. Os que desejam agradar a Deus, encontrar o favor de Deus. Como diz lá no versículo 3 do capítulo 1, né? Para que seja aprovado pelo Senhor. E no rodapé ao meio do século XXI diz: para que se alcance o favor de Deus. É o melhor deve ser oferecido para o Senhor. Então, aqueles que desejam agradar a Deus, encontrar favor diante de Deus, precisam lembrar que a farinha melhor deve ser para Deus, ok? Não porque ele também é um tipo assim de, como é que é? Alguém egoísta que está dizendo o meu pirão primeiro. De forma nenhuma, não é isso, né? Mas porque ele mesmo foi quem nos deu tudo que nós temos. Você não tem como oferecer a Deus algo que ele não tenha dado a você. Foi Deus quem nos deu os bens que temos, foi Deus quem nos deu a capacitação para várias atividades, é Deus quem nos dá o tempo de vida que temos, e o melhor desse tempo deve ser aplicado a Deus. É Deus quem nos dá a salvação em Cristo. Em resumo, meus irmãos, meus amigos, foi Deus quem nos deu a farinha que temos. E a melhor parte deve ser oferecida ao Senhor. Por quê? Porque Ele merece e porque Ele espera isso de cada um de nós. Pensa nisso. Fica com Deus.